Olá! Neste podcast cuidaremos da defesa técnica. Primeiro, é preciso dizer que o exercício da defesa no processo penal é de consagração universal e está exposto em diferentes textos normativos nacionais e internacionais. No plano normativo nacional, está presente na Constituição Brasileira de 1988. No contexto internacional, na Convenção Interamericana dos Direitos Humanos de 1969, assim como no Pacto de Direitos Civis e Políticos de 1966. O exercício da defesa também está presente na Convenção Europeia de Direitos Humanos e na Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos. Esses documentos asseguram a aplicação dos direitos e garantias processuais, especialmente relacionados aos direitos de defesa. A Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84, a chamada LEP, assim como a Lei Processual Penal Comum, prevêem e garantem a atuação da defesa técnica no Brasil. Então, a defesa técnica é aquela atividade jurídica realizada por um profissional habilitado, advogado privado ou público, devidamente capacitado e qualificado na salvaguarda dos interesses do imputado, e cujo patrocínio deve ser realizado com ética, com respeito e extremada técnica. Podemos dizer, então, que advogar, na acepção da palavra, significa acudir, proteger, interceder por alguém. Daí seja necessário, absolutamente necessário, destacar a importância da livre atuação de defensores e advogados como condição necessária aos direitos humanos. Portanto, garantir a autonomia e a independência da defesa técnica, seja na fase da investigação policial, seja na fase processual, é absolutamente imprescindível para a prática da democracia. A indispensabilidade do advogado à administração da justiça, assim como a inviolabilidade de seus atos e manifestações no exercício da profissão, estão previstos na Constituição, no artigo 133. Dentro do aspecto da defesa técnica ainda, a Defensoria Pública, como uma instituição essencial à função jurisdicional do Estado, tem a incumbência de orientar e defender de forma integral e gratuita os necessitados. Defender os interesses dos presos, acusados e condenados, que não dispõem de recursos financeiros para contratar um advogado. Então vejam, no aspecto fático global, o defensor, seja público ou privado, cumpre uma tarefa de interesse público, de preservação dos direitos e garantias constitucionais, e atua defendendo os direitos a favor do acusado. De outro lado, vamos dizer no sentido jurídico, o defensor atua como um garante, como um vigilante, no aspecto da legalidade formal do processo. A função da defesa, portanto, é imprescindível e indispensável em todo e qualquer processo criminal. E está estabelecido no artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Portanto, a sua ausência da defesa técnica no processo criminal pode gerar nulidade absoluta por violação ao próprio artigo 5º, inciso 55 da Constituição. Sendo assim, nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Então, anota aí. A realização de um ato, por exemplo, sem a presença do patrono do acusado, pode configurar cerceamento do direito de defesa que ensejará a sua nulidade.
Se o acusado não tiver defensor, será nomeado um pelo juiz. Por outro lado, o acusado tem o direito a qualquer tempo, a todo tempo, de nomear outro profissional de sua confiança, ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação para tal. Importante registrar também o seguinte: como esclarecido anteriormente, a defesa deve ser realizada por um profissional devidamente qualificado e, preferencialmente, um profissional especializado na área penal, comprometido com o processo, exercendo de forma absolutamente técnica e fundamentada a sua função. Outro importante registro: pode haver uma situação em que a defesa formalmente constituída, há defesa formal, há um advogado presente, procuração nos autos, mas ela se apresenta deficiente, acarretando prejuízos para o acusado. Casos em que a defesa técnica negligencia na defesa, por exemplo, não observa prazos processuais, não postula nada, não fundamenta, há uma desídia percebida. Muito bem, o maltrato ao processo e aos direitos do acusado pelo defensor acarretam prejuízo para o acusado e podem gerar nulidade também. A despeito disso, a súmula 523 do STF dispõe que a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu. Portanto, não apenas a falta de defesa constitui nulidade, mas a sua deficiência também. Então, anota aí. O defensor não pode abandonar o processo senão por motivo imperioso. E deve ser comunicado isso previamente ao juiz. Outro ponto interessante e importante são as prerrogativas do advogado. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, por meio da Lei Federal número 8906 de 1994, confere ao advogado, dentre outros direitos, a imunidade profissional. E não constitui injúria, difamação, puníveis, qualquer manifestação de sua parte, em juízo ou fora dele, no exercício de sua atividade profissional. No exercício de sua atividade profissional. Portanto, se houver excessos por parte do advogado, ele pode responder e submetido a sanções disciplinares, cíveis ou até mesmo no âmbito criminal. A Lei 8906, o Estatuto da OAB, também confere inviolabilidade do escritório ou local de trabalho do advogado, assim como seus instrumentos de trabalho, sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica, mas tudo isso desde que relativos ao exercício da advocacia. Outros importantes direitos são aqueles relacionados aos exames de documentos. É direito do advogado examinar em qualquer órgão do Poder Judiciário, do Poder Legislativo ou da administração pública em geral, autos de processo findos ou em trâmite, mesmo sem procuração. Também tem direito de examinar apontamentos, sejam eles por meio físico ou digital. A despeito disso, a súmula vinculante número 14 do STF, Supremo Tribunal Federal, garante o direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova, que já documentados, ou seja, aqueles que formalmente incorporados, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.